Estou muito feliz de estar aqui. Eu considero assim a igreja comum aqui como minha segunda igreja. Pena estar tão longe de vocês, viu? E a gente está tentando comprar o passe do pastor André aí, mas está difícil. Vocês não querem deixar ele lá para a USP, né? Vocês têm que liberar um pouquinho ele lá para a gente também, né? E feliz por estar aqui, feliz por rever alguns amigos. Vagnão, uns 30 anos de amizade aí, né? Gabi, Silvinha, Anderson, sempre bom estar aqui. Queria agradecer também a igreja, o pastor André pelo convite. E eu costumo falar que falar das coisas de Deus é um privilégio, é uma honra. Olha aí, tratamento VIP, viu? E toda vez eu sinto, quando eu sou convidado para falar, uma alegria e uma responsabilidade, porque compartilhar aquilo que Deus tem feito na minha vida e quem Deus é, primeiro é uma obrigação, né? Nós somos testemunhas, mas é tão bom falar também dos desafios, das lutas que a gente passa, e a gente ouvir as pessoas, e hoje não é diferente. Deus colocou no meu coração uma passagem, meio a turbulência toda que a gente está vivendo aí, uma passagem bastante conhecida. Eu queria que, se você pudesse colocar em pé, está lá em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, tem a projeção aqui. Marcos 10, 46 é uma passagem bastante conhecida, que diz assim a palavra do Senhor: depois de passarem algum tempo em Jericó, Jesus saiu da cidade, seguido pelos seus discípulos e por uma multidão, e um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando ele soube que Jesus, o Nazareno, passava por ali, começou a gritar: Filho de Davi, Jesus, misericórdia, tem misericórdia de mim. Muitos tentaram fazê-lo calar, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou: traga-no aqui. Eles foram chamá-lo. Hoje é o seu dia, ele está chamando você. Levante-se. Jogando longe sua capa, ele ficou em pé e foi até Jesus. Jesus perguntou: o que você quer de mim? O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Senhor, eu quero ver. Siga o teu caminho. Sua fé salvou e curou você, disse Jesus. No mesmo instante, ele recuperou a visão e seguia Jesus estrada fora. Feche os teus olhos. Vamos fazer uma pequena oração. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por esse momento de adoração, por esse momento de meditar na tua palavra. Te pedimos agora, Senhor, que o Senhor venha falar no nosso coração, que o Senhor me use como instrumento nas tuas mãos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Eu e o pastor André, nós fizemos um seminário teológico em Londres. Eu fui primeiro e depois de um tempo ele foi. E a primeira casa que eu fui morar em Londres era uma casa de estudante. Existia uma casa grande, vários quartos. Tinha um casal que cuidava da casa. E o primeiro quarto que eu fiquei era um quarto que era, acho que, do tamanho da bateria, bem pequenininho. Em cima do meu quarto tinha um quarto maior, que era de uma moça que ela veio de Portugal. Ela era Lígia. E de vez em quando eu escutava umas batidas, bem tarde da noite. Bah, bah. As casas lá são de madeira, né? Então você consegue escutar bem o barulho.
belo dia eu esperava o pessoal dormir, porque eu ia para a cozinha, onde tinha uma mesa, e colocava os livros e começava a fazer lição de casa, ler, escrever. E um dia essa moça chegou, já era tarde da noite, e ela falou: o que você está fazendo? Eu falei: eu estou fazendo um trabalho de seminário. Que seminário? Seminário teológico. Ah, você faz teologia? Eu faço teologia. Você acredita nisso? Fechei o livro e falei: sim, acredito. Isso faz todo sentido para mim. Eu falei assim: nossa, eu odeio Deus. Eu falei: opa, pega um chá, senta, vamos conversar. Chá com leite é a melhor coisa do mundo, sem açúcar. Ela falou assim: olha, eu odeio Deus, isso para mim não faz o menor sentido. Eu falei: conta então um pouco, por que você odeia Deus? E ela falou que quando ela tinha uns 5, 6 anos de idade, os pais dela a levaram para a casa de uma tia e nunca mais voltaram. Nunca mais voltaram. Essa menina com 14 anos foi viajar com um tio, com a tia, tinha um primo da idade dela e um priminho, um bebezinho. Fizeram uma viagem de férias para Portugal e o tio bateu o carro. Todos morreram, a tia ficou totalmente paraplégica e o bebezinho sobreviveu, mas com cuidados para sempre. E ela não entendia que o caminho que ela estava passando, para ela não fazia o menor sentido. Eu fui abandonada pelos meus pais, agora eu me vejo cuidando da minha tia e de um bebê que não consegue, precisa de cuidados especiais. Aos 16, 17 anos ela falou: olha, minha casa era uma casa alta, eu pulei da janela. E ela levantou a blusa e tinha uma cicatriz que tinha do pescoço até aqui. Ela falou assim: eu tentei me matar. Aí você olha para a pessoa, ela fala assim: eu vim para Londres para trabalhar porque eu pago uma pessoa para cuidar da minha tia e do meu priminho, do meu primo, que hoje já é um adolescente. Eu trabalho 12, 13, 14 horas por dia, sem intervalo, 7 vezes por semana. A minha vida ela usou uma expressão em inglês que eu não vou usar aqui agora. Ela falou: eu não acredito nisso, não acredito na vida, não acredito nas pessoas, eu não acredito em família, eu não acredito em nada. E por muitas vezes, ou nesse exato momento, talvez a gente conheça alguém que esteja passando pelo caminho da dor. É natural isso. Talvez você esteja passando, talvez um conhecido seu esteja passando, talvez um familiar seu esteja passando o caminho da dor, o caminho do sofrimento, o caminho da solidão, o caminho da angústia, o caminho do desespero, o caminho da depressão, o caminho da ansiedade, o caminho de onde você não vê saída para nada. Milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo, na Ásia, a cada 45 minutos uma pessoa se suicida. Do Brasil um pouco mais, perto de 1 hora. 80% hoje do Brasil dos suicídios é composto por jovens entre 18 e 27 anos. Uma vez eu morava com o André, o telefone tocou de madrugada, a gente tinha um evento de jovens para fazer um acampamento. E na madrugada o telefone toca e fala: olha, o Paulinho, amigo nosso da igreja, sofreu um acidente de carro na madrugada e ele faleceu naquele Maria Maluf, eu não sei se vocês sabem, saindo lá da Bandeirantes, corremos para lá e encontramos o desespero dos pais. O menino, literalmente, o corpo de bombeiros tirou do carro, literalmente na rua. Fomos lá, eu e o André, cobrimos o menino. A cena era uma das mais tristes, porque existia pedaços da cabeça. Fomos até o IML, eu dirigindo o carro, o André do meu lado e os pais atrás, contando a história de vida daquele menino. Quando chegamos no IML,
eu e mais um rapaz da igreja fomos até, a gente ia fazer a troca de roupa do menino, a maquiagem, tudo. O pai dele me segurou no braço: Lobinho, pelo amor de Deus, traga as roupas dele. Eu lembro como se fosse hoje. Ele segurou no meu braço e eu pensei naquele momento, as roupas que eu tinha visto, roupas rasgadas e cheias de sangue. Eu olhei para ele e falei: Daniel, não tem condição de fazer isso. Quando nós entramos na sala do IML, não sei quantos aqui já tiveram dentro de uma sala, várias galeriazinhas onde eles colocam os caixões, as pessoas, e o cara lá de dentro falou assim: olha, de sexta para sábado e sábado para domingo, 90% é jovem. Caminho da dor, caminho do desespero, caminho onde nada acontece. Pessoas que lutam pela vida, pessoas que passam a vida inteira tentando se encontrar, pessoas que passam a vida inteira tentando encontrar algum significado. O que isso significa? O que isso está valendo a pena? Isso vale a pena? Talvez a gente gasta muitos anos da nossa vida tentando encontrar uma resposta. Gente tentando desatar os nós que a vida nos apresenta. Sabe, um sábio um dia falou: quando eu achei que tinha todas as respostas, veio a vida e me fez outras perguntas. Gente que a gente conhece gastando a sua vida correndo atrás do vento. Pastor Ricardo Agreste uma vez disse: somos mal resolvidos por nossas questões lá do passado, inseguros com o que há de vir no futuro, extremamente insatisfeitos com o que vivemos no presente. Então a gente gasta boa parte da nossa vida tentando encontrar uma razão, um sentido, uma satisfação, uma realização para a nossa existência. E sabe qual é o perigo? O perigo é quando a gente entra no piloto automático. O perigo é quando a gente vê as coisas e fala assim: isso aí é assim mesmo. O perigo é quando a gente vê o que está acontecendo no Brasil e você fala: mas não sou eu que vou mudar. O perigo é quando você vê uma injustiça no seu trabalho e você fala: fazer o quê? Eu tenho que garantir o meu. Isso é um piloto automático. Sabe a síndrome de Gabriela, de Jorge Amado? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou morrer assim sempre, Gabriela. Às vezes a gente vive a síndrome de Gabriela. Você já me conheceu assim. Mas a gente está casado há 20 anos. Mas você me conheceu assim. Pessoas que não colocam o coração em querer mudar. Pessoas que não colocam o coração e entender que há sim condições de fazer algo novo, de viver algo novo. Mas também tem um lado bom da vida, que é quando alguém chega para você, ou mesmo você vê e você fala para alguém: sabe o fulano de tal? Sei, ele se encontrou na música. É mesmo? Largou tudo, foi ser músico. Que legal, está super feliz. Sabe a fulana? Sei, virou uma das maiores culinaristas de Santo André. Sério? Se encontrou na culinária. Que legal. Sabe o pastor André? O André? Sei, largou tudo, largou uma carreira, concurso público e tudo mais. Sim. E decidiu abraçar um chamado de pastor da comuna de Santo André, cuidar de gente. É mesmo? Sim. Que legal, ele se encontrou. Um dia eu estava andando com a Ana, minha sogra mora ali na Paulista. A gente estava andando na Brigadeiro um domingo à tarde e tinha uma moça vendendo brigadeiro. Na Brigadeiro. Eu achei fantástico. E ela estava com uma bandeja. Moço, quer comprar brigadeiro? Eu parei, falei: que legal, brigadeiro na Brigadeiro. Essa menina acertou o marketing, tá ótimo.
Só que quando ela falou, por favor, me ajuda, eu tenho que sustentar meus 2 filhos. Aí ela baixou o semblante, eu estou aqui, ninguém quer comprar. Eu olhei para ela e falei, começou bem, teve uma ideia boa, mas está se posicionando em relação aos desafios da vida de uma maneira errada. Se ela chegasse e falar, cara, quer comprar brigadeiro? É uma delícia. Esse brigadeiro eu fiz com leite moça. Quando você joga aquela lata de leite, aquele negócio vai descendo e você mistura. É muito bom. Se você não gostar, não precisa nem pagar. É bom demais. Você vai amar. Não quer levar para sua sogra também? Você vai fazer um agrado para ela nesse domingo de sol tão lindo. Pô, legal, interessante. Quero. Me dá 3 então. Mas o nosso problema é como a gente se posiciona em relação à vida. Você tem algo nas mãos. Uma vez eu li um livro que o pastor, perguntaram para o pastor, qual é o segredo de sucesso? Ele falou, cara, o segredo de sucesso é você potencializar aquilo que você tem nas mãos no lugar onde você está. A pessoa se encontrou. E para você, o que faz sentido para você? O que te alegra? O que te conforta? O que faz o seu coração pulsar mais forte? Quando Jesus pergunta para o cego, o que você quer que eu te faça? Tem uma propaganda, eu não sei se uma vez eu fui correr e vi uma camiseta, não sei se é do Pão de Açúcar, que dizia assim a pergunta, o que te faz feliz? O que te faz feliz? É a pergunta que Jesus fez para o cego. Porque parece que a gente vive numa cultura assim de velocista. Sabe, velocista de 100 metros? Bolt. A gente não tem tempo para perder. Nada é mais importante do que o seu desempenho e sucesso. Não existe qualquer possibilidade da gente pensar em alguém além de nós mesmos. A gente tem um anseio humano que nos empurra, que nos arrasta para viver o que o nosso coração, a nossa mente quer. E o que a nossa mente quer? Muitas vezes autonomia em relação aos princípios de Deus. Eu vivo de acordo com o que a minha própria consciência diz. Não tenho aquele padrão do que é certo, do que é errado, tudo é relativo. Eu tenho que ser oportunista, as oportunidades estão aí, eu tenho que ter agilidade, ambição. E aí, para muita gente, quando olha o texto do cego de Jericó, fala, ele queria visão, é óbvio isso, ele queria enxergar. Ele queria o paraíso de Deus e não queria o relacionamento com Deus. Muitas vezes a gente quer o paraíso de Deus. O que queres que eu te faça? Sabe essa coisa da cultura que fala, cultura atual, que transforma os nossos relacionamentos tão frios que a gente não liga mais para nós parabéns, a gente não passa na casa do amigo. É o WhatsApp. E o WhatsApp já tem até mensagem pronta. Não precisa perder tempo. Sabe a cultura que tem feito com que as nossas gerações passem pela vida com as agendas tão cheias, mas tão cheias, que a gente vai para o banheiro tomar banho, a gente leva o celular para ver se alguém está mandando uma mensagem do box, você fica espionando e você abre para ver. Sabe, será que a vida é uma competição na qual o sentido está em simplesmente vencer? Será que vencer é o sinônimo de sucesso profissional e gratificação financeira? Será que isso tem uma linha de chegada? Ou melhor, quantos são capazes de chegar lá e cruzar essa linha?
Você já falou com alguém que está conversando com você e parece que a pessoa está olhando no celular, ela está conversando com você e ela está pensando no que ela tem que fazer depois? E aí você está tentando que a pessoa olhe no seu olho, e a pessoa, sei. E parece que ela está pensando assim: eu tenho que ligar para o fulano, eu tenho que ligar para o Beltrano, eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que fazer aquilo. Uma vez a gente foi jantar na casa de uma amiga, casal de amigos. Cara, os caras assim super ricos mesmo. Falei, nossa, que bacana, né? E a pessoa conversava com você e tal, e daqui a pouco ela falou: amor, não esquece que você tem que mandar a planilha para o fulano de tal. Eu olhei assim para a Ana, era tempo de ir embora para casa. Existe o velocista, existe o maratonista. E aí o desafio da vida é a gente fazer essa transição de tudo é agora, tudo é já, tudo é urgente, tudo tem que ser agora, do meu jeito, para entender que a vida é uma estrada para maratonistas. Paulo fala assim para Timóteo: completei a corrida. Paulo não está comparando sua vida a uma prova de 100 metros, sim uma longa corrida. E sabe qual é o lance legal de Paulo que ele fala aqui? Ele não faz menção de dizer: eu venci a corrida, eu completei a corrida. Alguns irmãos sabem que eu amo correr. Eu falo que é porque eu tenho muita conta para pagar, então eu vou correndo e vou pensando como que eu vou pagar as contas. E quando você começa a correr, você vai aumentando 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. E eu gosto de correr provas longas. E eu fiz uma prova de 75 quilômetros. E aí, o ponto é, eu não venci a prova. Puxa vida, que pena. Eu não venci. Porém, eu completei a prova. Eu não ganhei troféu, porém eu ganhei um abraço da minha mulher. Eu não estive no pódio, mas meu coração subiu nas alturas. Sabe por quê? A corrida é assim, a vida é uma corrida que muitas vezes você faz treinos solitários. Para correr 75 quilômetros, não é assim: amor, estou saindo lá, legal, o que você vai fazer? Eu vou correr 75 km, já volto. Não é assim. Você precisa de um planejamento. Você precisa fazer o quê? Dar o primeiro passo. As pessoas falam assim para mim: pô, que legal, também queria correr 75. Pô, legal, que bacana. E o que você está fazendo em direção ao 75? Quando eu voltei para o Brasil, eu dava aula de inglês. E o pessoal perguntava assim: teacher, em quanto tempo eu vou aprender a falar inglês? Eu falei: opa, essa pergunta não é sua não, essa pergunta é minha. Eu que te pergunto: em quanto tempo você vai aprender a falar inglês? Quanto tempo você está disposto a percorrer essa maratona chamada vida? E aí entra uma coisa, 3 coisas rapidinhas que eu queria falar com você. Na compreensão de Paulo, cumprir a sua vocação, ele fala de 3 coisas: senso de propósito. Nessa corrida você tem que ter um senso de propósito. Segundo, regras, princípios, como você corre essa corrida. E terceiro, perseverança. Senso de propósito. Uma vez eu li uma frase, não sei de quem, não sei aonde, mas eu gostei e anotei: o propósito futuro determina as opções e as ações no presente de sua vida. O propósito futuro, lá na frente, determina as opções e as suas ações no presente da sua vida.
Então, se a primeira ditadura que a gente tem que ser agora, esquece. A segunda dificuldade que a gente tem é a falta de propósito. Se a primeira é, qual o propósito? Para onde eu vou? A segunda é não ter propósito. A gente muitas vezes fica que nem esse cego, à beira do caminho da vida, sem propósito. Você conhece os propósitos que você quer para a tua vida? Eu li um livro, até recomendo para todos lerem, chama Revisão de Vida, também do pastor Ricardo Agreste, que diz assim: enquanto tudo ao nosso redor nos impele a vivermos a vida como um processo de autoconstrução, tendo como propósito único a felicidade pessoal e o sucesso profissional, a espiritualidade cristã nos convida a vivermos um processo de dependência da graça de Deus, tendo como maior alvo sua glória. De um lado, esse carnaval, eu vou viver do jeito que eu quero. De um lado, o desafio de viver na dependência da graça de Deus. De que lado o meu coração vai bater? Princípios, estilo de vida, regras. A gente reclama muito dos políticos, de quem está lá em cima, a gente reclama muito do sistema, mas a pergunta que a gente tem que colocar e abrir o coração é: eu estou vivendo na minha família com princípios? Meus filhos estão vendo em mim regras, estilo de vida? A minha mulher está vendo em mim estilo de vida, regra? O meu amigo de trabalho está vendo em mim princípio de vida, estilo, regra? Eu vivo de acordo com aquilo que é bom? A Bíblia fala aquilo que é puro, aquilo que edifica. Isso é regra. Eu já vi gente correndo maratona, o cara chegou no quilômetro 21, ele simplesmente cruzou aqui para chegar na linha de chegada dos 42, não faz sentido. Cortou, burlou. Por quê? Não correu de acordo com as regras. Então a gente precisa cruzar a linha de chegada fazendo bacana. Não precisa ser o primeiro. Não precisa atropelar os outros. Você vai chegar. Mas coloca regras, coloca princípios, coloca estilo de vida que é bom. Não reclama do político. Tenta varrer a calçada da tua casa. Lá no meu escritório enche muita folha. Outro dia me viram varrendo a calçada. Ah, mas deixa aí que a prefeitura faz. Eu convivo bem com os meus princípios. Deixa eu fazer. É bom. A organização, a limpeza é bom, faz bem. O vizinho pode ver e falar: pô, que legal, também vou varrer a minha porta. E assim vai. E por último, perseverança. Muitos são os obstáculos que tentam gerar em nós o desânimo, o desejo de abandonar a maratona que a gente iniciou. No meio de uma maratona pode acontecer, uma câimbra pode aparecer, uma torção pode surgir, um cansaço pode aparecer. Qual a maratona que você está correndo? Eu falei dos treinos solitários. O ponto não é correr uma maratona. O ponto não é correr uma ultramaratona, uma meia maratona. O ponto é você sair de casa sozinho, 5 horas, 5:30 da manhã,
sol, chuva, vento, e aí você fala, eu tenho esse treino para fazer, porque vai ser bom para a minha vida, que vai me fortalecer lá na frente. São treinos solitários, às vezes ninguém vê o que você está passando. Entende isso? Ninguém vê. Só você sabe os treinos solitários que você está vivendo, está passando e fazendo nessa vida. Mas saiba de uma coisa, eles vão dar resultado lá na frente. A gente aborda uma corrida que pode ser uma vida de compromisso. Ó, cansei. A gente aborda uma corrida que pode ser um relacionamento. Olha, não faz mais sentido. Cansei. A gente aborda uma corrida porque fiquei magoado com o irmão, vou sair da igreja. A gente aborda uma corrida porque meu chefe falou de uma forma mais... A gente aborda tanta coisa de maneira tão fácil. Eu não estou tirando aqui a questão do sofrimento, não. É difícil, mas muita coisa a gente está entregando assim, jogando fora, jogando fora. Uma escritora argentina, Victoria Ocampo, disse o seguinte: quando não se tem coragem de viver como se pensa, acaba-se por pensar como se vive. Acaba-se por pensar como se vive. Então, se minha vida está lá no piloto automático, eu começo a pensar que isso é vida. Se minha vida está sem regra, sem disciplina, eu começo a achar que isso é vida. Se minha vida está me tornando um cara carrancudo, não elogio minha mulher, não brinco com os meus filhos, não sorrio para a vida, eu vou acabar achando que a vida é assim mesmo, que a vida é dura, que a vida é chata, que a vida é... olha o que eu fiz da minha vida. Eu acabo por pensar, porque a minha maneira de viver está me levando a pensar isso. Existe uma música do Alexandre Magnani que tem uma frase que eu estava ouvindo uma vez no carro. Eu falei, cara, esse menino acertou. Ele falou, é verdade, a vida é curta, mas não precisa ser pequena. É verdade, a vida é curta, mas não precisa ser pequena. A gente deixa a vida muito pequena, porque a gente não pensa que pelo caminho está vindo um encontro que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Jesus. Será que é tempo de você desistir? Será que é tempo de você falar, olha, não estou vendo nada na minha vida há 30 anos. Nada acontece aqui no meu caminho, estou aqui há 30 anos. Não consigo enxergar nenhuma luz. Desisto, estou saindo fora. Meu pai, ele, para alguns irmãos que já conhecem um pouco a história do meu pai, ele faleceu, agora em maio, faz 3 anos, mal de Alzheimer. Era um homem muito ativo, era oficial militar e pastor. Então imagina a mistura, né? E quando ele se aposentou, já não era mais pastor, não era mais militar, foi viver no interior e acho que de uns 8 anos descobriu o diagnóstico, tudo. E os últimos anos, e para quem conviveu com alguém com Alzheimer, sabe que o negócio vai. E ele gostava muito de tocar saxofone e clarinete. E já no Alzheimer, já com problemas de altos e baixos, ele tinha uma edícula no fundo da casa dele, onde ele subia para ler a Bíblia, estudava e tocava. Então ele às vezes ficava o dia inteiro tocando hinos da harpa, hinos do cantor cristão. Minha mãe falou, bem, pelo amor de Deus, os vizinhos. E era a forma como ele encontrava para lutar contra o mal de Alzheimer. E ia tocando. Tinha um terreno do lado da casa dele que nunca foi vendido. Nunca. Até eu e a Ana, uma vez, a gente falou, vamos comprar, a gente faz uma grama. Mas o dono não quis vender. Falou, não, deixa aí.
repente o terreno, depois de alguns anos, foi vendido, e meu pai tocando, e começaram uma obra lá. E meu pai tocando, e minha mãe preocupada, porque os pedreiros, vizinhos. E de repente veio um homem, apertou a campainha da casa da minha mãe. Ele falou assim: eu queria conversar com esse senhor que toca esse instrumento. Minha mãe já ficou desesperada. Meu pai saiu, disse: pois não. O senhor é o que toca? Sim, sou eu. Olha, eu sou mestre de obras aqui, e eu queria dizer que a obra acabou. Poxa, que bom. E eu queria dizer que durante esses meses, eu nunca, em todos esses anos, eu nunca tive uma obra que eu tive um problema sequer com os meus peões. A obra fluiu bem, todo mundo trabalhando feliz, e a gente ouvia essas músicas, que bênção, que gostoso, tal. Parabéns. E meu pai não perdeu a oportunidade. Falou: então vamos fazer o seguinte, vamos orar. E orava por aquele, orou por aquele homem. Passados, sei lá quantos dias, tocou a campainha de novo. Veio um outro homem. Falou: olha, o senhor é o irmão que toca aí? Sou eu. Ele falou: olha, eu queria dizer o seguinte, eu sou presbítero da Assembleia de Deus, estava afastado da igreja há 20 anos, e o irmão começou a tocar aqueles hinos, e eu batendo o martelo, e Deus falando no meu coração, e eu lembrando de quando eu estava na igreja, e cada hino que o irmão tocava, meu coração se alegrava, e aí o irmão tocava outro, eu começava a chorar, e o irmão tocava outro, e a massa, eu jogava a massa, eu glorificava a Deus. E eu vou dizer para o irmão: eu estou voltando para a igreja. O que você tem feito com as coisas que Deus tem colocado na tua vida? Não é o fim. O Alzheimer não é o fim, é um caminho da dor. O desemprego não é o fim, é um caminho da dor. A doença não é o fim, é o caminho da dor. Mas está passando por aqui um Jesus que pode e quer marcar um encontro com a sua dor, com a minha dor, e Ele quer abrir os nossos olhos. Será que não é hora da gente pedir para que esse Jesus que está passando por aqui abra os nossos olhos, para que a gente possa ver a vida, não resolver os meus problemas? Senhor, resolve os meus problemas. Sabe o que o texto diz aqui? Que o cego pediu: eu quero ver. Jesus falou: a tua fé te salvou e te curou. O texto continua que quando aquele homem, Jesus curou aquele homem, os olhos foram abertos, ele voltou para casa e foi tomar cerveja. Não. O que ele fez? Seguiu Jesus pelo caminho. O encontro gera transformação. O encontro gera cura. O encontro gera restauração. O encontro gera renovação. O encontro gera arrependimento. O encontro gera uma vida nova. O encontro gera um novo caminhar. O encontro gera novas ideias. O encontro gera: eu vou me desapegar do que ficou para trás. Eis que tudo se fez novo, e ali é o meu alvo. Amém? Amém. Essa é pentecostal. Será que hoje você não precisa pedir para Deus? É um momento legal para a gente orar e falar: Deus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Será que não é hora da gente lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade? Porque Ele tem cuidado de nós.
Qual foi a primeira música que nós cantamos hoje aqui? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Aquele filho pródigo estava lá perdido, gastou tudo, bagunçou a vida, usou o dinheiro do pai, até que um dia ele ajoelhou e falou assim: o que eu fiz da minha vida? Eu vou me levantar daqui, vou até meu pai, vou falar: pai, eu pequei contra os céus e contra você, não sou digno de ser chamado teu filho, permita que eu seja um dos teus funcionários aqui. Eu sei que eu já desperdicei tudo teu, mas permita que eu seja um dos teus funcionários, porque eu quero estar perto de você. E o pai fala: me dá um abraço, me dá um abraço. Eu sinto que a gente está muito assim, como que existe uma expressão hoje, né? A gente está intolerante, a gente está com raiva, a gente está com... Talvez hoje Jesus falou: me dá um abraço, deixa eu te abraçar e deixa eu ver o que você quer que eu te faça. Mas não é resolver os nossos problemas, é tocar na nossa vida e transformar a nossa vida. Tem um vídeo